No Afinado com a Beleza de hoje, você vai descobrir e esclarecer todas as suas dúvidas sobre lipoaspiração. Convidamos o Dr. Valderi Vieira para falar mais sobre esse assunto. Doutor, o que é e para que serve a lipoaspiração? A lipoaspiração é um procedimento médico realizado por um cirurgião plástico e que tem como objetivo tirar o excesso de gordura localizada que dá uma deformidade no contorno corporal. Então, objetivamente, uma cirurgia de contorno corporal que visa dar uma harmonia ao desenho corporal. E quais regiões do corpo pode-se fazer uma lipoaspiração? A lipoaspiração ela pode ser feita em qualquer parte do corpo onde você tem algum excesso de gordura que deseja ser retirada. Você pode fazer lipoaspiração começando pelo superior a inferior. Você pode começar pela papada, você pode fazer lipoaspiração, você pode fazer lipoaspiração de braços, você pode fazer lipoaspiração inclusive da região lateral de mamas, em que as pacientes não gostam, aquele excessozinho que fica na lateral. Vai descendo, você pode fazer uma lipoaspiração do abdômen, você pode fazer lipoaspiração das costas, que são as regiões até mais procuradas, que dão um destaque maior ao contorno corporal, cintura. Você pode fazer lipoaspiração de culotes, tem gente que faz também na região do joelho, e aí vai. Então, assim, você não tem uma definição certa de onde você pode lipoaspirar. Tendo gordura é indesejada, você pode estar lipoaspirando. Tem pessoas que têm medo até da anestesia, né? Às vezes a pessoa tem medo da cirurgia plástica. Fala um pouco mais sobre isso. A cirurgia da lipoaspiração vem se tornando cada dia mais seguro, principalmente também por causa do aporte anestésico. Os anestésicos mais seguros e os meios de fazer anestesia, os carrinhos de anestesia, os que se sabe sobre o corpo, a fisiologia, os estudos vêm melhorando cada vez mais, vem aprimorando esse conhecimento, permitindo que seja uma anestesia cada vez mais segura. Então, a lipoaspiração vem se tornando cada dia mais segura. No caso, o tempo de internação. Tem pessoas que têm o desejo de fazer a lipoaspiração, mas vai demorar muito tempo, recuperação, tempo de internação. Qual é o tempo variável dessa parte? A internação é baseada na segurança do paciente. Então, é ideal você deixar o paciente internado pelo menos uns 24 horas. No máximo 24 horas, na verdade. Você não precisa mais do que isso. Para quê? O paciente que faz uma lipoaspiração, ele perde líquido, pode perder um pouco de sangue, um pouco mais, um pouco menos, varia de paciente para paciente, varia das regiões que você está lipoaspirando, varia da quantidade que você está lipoaspirando. Então, o que acontece? Com esse variável, você pode ter uma alteração de pressão. Então, para isso, você deixa o paciente em observação, o paciente tem todo um aporte do pessoal de saúde, que qualquer problema já está em cima, o paciente é hidratado nesse tempo que ele está internado, você consegue, o paciente está com uma veia puncionada, que você tem um acesso venoso, você reidrata o paciente, repõe a quantidade de líquidos dele. A alimentação vai voltando ao normal depois do anestesia, qualquer procedimento cirúrgico, querendo ou não, é um trauma, por mínimo que seja. Então, o nosso organismo reage com a parada do trânsito intestinal. Então, aos poucos, o paciente também vai voltando isso, ele vai voltando a se alimentar. E tem toda a analgesia das 24 horas iniciais, que teoricamente é quando dói um pouco mais. Então, o paciente tem todo esse aporte, é bem melhor e está mais seguro e mais confortável no hospital. E a gente tem um acesso melhor também, até mais fácil. Doutor, e qual é o procedimento do pré-operatório? O pré-operatório, o paciente, é uma cirurgia igual a todas as outras. Então, o paciente tem que ter uma avaliação pré-operatória, uma história clínica é feita com o paciente. Você tem que saber o que o paciente quer, o objetivo dele com a lipoaspiração. E também tem os exames complementares, até para saber como andam, pelo menos exames básicos, saber como é que anda coagulação, quantidade de sangue, raio-x de tórax, um eletro do coração. Por quê? Porque é um trauma, querendo ou não, pequeno, mas é um trauma, e o paciente a gente precisa ter uma noção da função cardiovascular do paciente.
Em quanto tempo a gente vê o resultado final? Eu acho que a maioria das mulheres querem logo esse resultado de imediato, mas qual é a média desse tempo? Bom, aí você tem que realmente, as pacientes vão ter que ter um pouco de paciência com o próprio organismo, né? A natureza, ela é sábia, mas a gente tem que ter um pouquinho de paciência com ela também. Normalmente no primeiro mês, a primeira semana incha bastante, o paciente quando ele sente mais dor, é basicamente nos 2 primeiros dias. O paciente consegue até retornar logo às suas atividades. Tem paciente que a gente opera na sexta-feira e segunda-feira já está trabalhando. Claro que depende da atividade. Um paciente que, por exemplo, trabalha como educador físico, realmente para ele estar fazendo uma atividade física na segunda-feira é mais complicado. Mas o paciente que faça academia, com 15 dias dá até para ele retornar. Sem problema, ele pode retornar às atividades dele já físicas. Trabalho, pode retornar até antes. E o edema vai diminuindo com os dias. A dor passa assim, depois de 48 horas, a dor melhora vertiginosamente. E até a dor é uma dor, aquela dor de academia, né? Fazer vários abdominais, muita gente já está acostumada. Aquela dor suportável, não tem problema nenhum. Doutor Valderi, uma pessoa que já fez uma lipoaspiração, um paciente, ele pode fazer novamente? Com certeza, inclusive ele pode fazer na mesma área, se ele quiser, ele pode fazer uma lipoaspiração novamente. Só que você realmente tem que dar um tempo para o organismo se recuperar. Como eu tinha falado, com a lipoaspiração você tem formação de fibrose, edema, o organismo vai se reestruturando e vai se refazendo naquela área, até a pele voltar a consistência que ela era antes, o tato normal, o tato que ela era antes. Então, esse tempo leva aquele tempo de recuperação que a gente já falou, uns 6 meses. Então, depois dos 6 meses, a gente pode estar programando outra cirurgia, a gente pode estar vendo naquele mesmo local, que realmente tem pacientes que são mais cheinhas, que você não pode tirar muito na primeira cirurgia, até porque, como eu falei, você precisa ter a segurança do paciente. Então, como você perde líquido durante a cirurgia, perde pouco sangue na cirurgia, a pressão do paciente, quando começa a cair, a gente não pode mais passar dali. Então, a gente tem que parar a cirurgia ali. A gente sempre avisa o paciente dessa possibilidade antes da cirurgia, porque antes de tudo é a saúde do paciente e a segurança, claro. Então, baseado nisso, se o paciente é mais cheio e você não consegue tirar muita coisa na primeira, na verdade a gente sempre tira muita coisa, querendo ou não. Mas se você não consegue tirar o satisfatório para ela, quer dizer assim, não, doutor, eu quero programar outra porque realmente não fiquei tão satisfeito. Então daqui a um tempo, 6 meses, a gente pode fazer de novo. E até aquelas pacientes mais magrinhas que você acaba fazendo uma lipoaspiração, mas ela não ficou satisfeita, quer tirar em outros locais, ou mesmo naquela área, ela acha que ainda tem mais um pouco, então quer tirar mais, já aguarda os 6 meses e tira. Agora outra coisa, vale salientar também, eu acabei de falar de pacientes mais cheinhos, não, que a lipoaspiração realmente é ideal que você tire gordura localizada, que ela as pessoas, tem muita gente que ainda tem esse pensamento de usar a lipo como forma de emagrecimento. Chega pra gente e pergunta, quantos litros vai tirar, quantos quilos eu vou perder? Se alguém chegar prometendo isso para você, não acredite, isso não pode estar se fazendo, você não pode estar prometendo para o paciente quantos de quilos que você vai perder, porque realmente isso não é uma academia, não é fitness, então você tem que pensar, antes de tudo, que é um procedimento cirúrgico que visa o contorno corporal, então a cirurgia não é para tirar quilos de gordura, é para dar contorno à paciente, então a paciente mais gordinha que nunca consegue emagrecer não merece uma lipo. Claro que merece, mas ela sempre sabendo que ela não vai perder peso, ela vai ser uma gordinha gostosa, ela vai ficar mais torneada, né? Ela vai ter esse contorno corporal melhor. E aquelas magrinhas que tem aquela gordura localizada e realmente querem tirar, ali sim a gente consegue secar bem, né? Porque você não tem tanto para tirar com o peso corporal, porque como eu estou dizendo, você tem uma porcentagem em relação ao peso corporal que você pode tirar, que não afeta o cardiovascular do paciente, nem dá esse risco para ele. Obrigada, doutor Valderi, pela participação no nosso programa. Foi um prazer estar com você. Eu que agradeço a visita de vocês. Se você tem alguma dúvida sobre essa matéria de lipoaspiração, você pode estar mandando para o e-mail afinsnatv@ibanj.com.br. Até o nosso próximo encontro.